Olá, estamos começando mais um episódio do nosso Podcast, o podcast que nasceu para te trazer insights, alerta, curiosidades, te trazer saúde. E hoje nós vamos falar com uma pessoa muito especial, mas antes de tudo, deixa eu me apresentar. Eu sou a host desse podcast. Meu nome é Valéria, eu sou podóloga graduada e pós-graduanda em biomecânica. E hoje eu vou conversar com uma querida Juliana Ortiz. Ela é técnica em podologia, ela é graduada em licenciatura em pedagogia, é bacharel em podologia, docência do ensino superior em saúde. Boa noite, Juliana. Tudo bem? Boa noite, Valéria. Tudo bem e você? Tudo bem, graças a Deus. Primeiro eu quero te agradecer de você ter aceito o meu convite, estar aqui de seu tempo para levar informações para as pessoas. Muito obrigada. Obrigada a você pelo carinho, pela lembrança em me convidar para o seu podcast e parabéns pela sua atitude. Nós precisamos tanto de ações como essa para levarmos o nosso nível da podologia brasileira. Parabéns, Com... Valéria. Obrigado, com certeza. Primeiro, a princípio, eu queria que você contasse um pouquinho da tua história, como é que você chegou na podologia, se foi a podologia que chegou em você, como é que aconteceu? A podologia, eu costumo dizer que ela foi providencial na minha história. Eu sempre fui apaixonada pela educação. E desde muito cedo eu decidi que faria pedagogia para trabalhar com crianças. À medida e eu era tão ousada que, além de escolher trabalhar com crianças, eu escolhi a escola que eu iria trabalhar. E foi assim que aconteceu. Em 2015, após terminar a licenciatura em pedagogia, eu iniciei. Mas como todo bom professor, nós precisamos dobrar para adquirirmos um salário de acordo com as nossas necessidades, né? Eu fiquei, Infelizmente, né? infelizmente. E aí, ao término de um ano nessa correria, de 2 turnos, eu já prontamente decidi que não seria isso que eu gostaria de continuar. Eu precisaria de uma segunda profissão para trabalhar em conjunto. Então, de manhã eu continuaria na escola e o período da tarde de forma autônoma, uma segunda profissão. Aí, quando eu conheci a podologia, foi através de um almoço do meu sogro, que ele acabou voltando da podóloga, e falou, Ju, você está procurando outra profissão? Vai nessa, o quanto que você ganha o dia de aula? E aí eu respondi para ele, na inocência, R$ 60, 6 aulas. Oi, minha podóloga acabou de ganhar 80 em 1 hora. Eu falei, mentira, você podóloga também. E eu fui mesmo. 3 dias depois, lá eu estava no Senac, sem saber nada da podologia. A única coisa que eu tive o trabalho de pesquisar é se podologia dava dinheiro. Se podologia era uma das profissões do futuro. E ali eu vi numa pesquisa que tinha uma margem crescente da profissão e que, por ela estar alencada à saúde e ao bem-estar, seria sim uma das profissões do futuro. Então eu entrei, mergulhei de cabeça sem saber o que eu encontraria, mas por fim me apaixonei pela profissão e aí permaneci na escola por mais 2 anos e tomei então a decisão mais difícil da minha vida, que foi adormecer um pouquinho o lado da professora e assumir a empreendedora. Então, estou na podologia de forma assertiva mesmo, vivendo só da podologia desde 2018. O que não exclui você vir a dar aulas como Sim, professora na área de sim, podologia. sim, eu tive esse presente maravilhoso no ano passado, né? Eu iniciei com o professor Armando um projeto de graduação na Universidade Cruzeiro do Sul, que eu tenho tamanha honra também em tirar do adormecido esse velho sonho e continuar fazendo as duas coisas que eu tanto amo.
Nossa, maravilhoso. E eu sei que você é uma podóloga clínica, que você atende público, mas o seu diferencial, e é o que nós vamos abordar aqui no nosso podcast de hoje, você trata de pessoas com deficiência, com pessoas de deficiências, os chamados PCD, desde a infância, adolescência e adulta. Fala um pouquinho, Ju, disso, como é feita essa abordagem na clínica de podologia. Fala um pouquinho desse tema, vamos lá. Esse tema, inclusive já palestrei no congresso a primeira vez com esse tema. Pessoa com deficiência, hoje, existe um espaço vazio na nossa formação que eu sonho em resgatar, né, em preencher esse espaço, porque é muito comum nós tratarmos a PCD como algo à parte. Na verdade, os atendimentos, tanto que eu não divulgo tanto isso, atendimento especializado em PCD, porque é um atendimento que qualquer outra pessoa recebe. Mas o nosso olhar tem que estar treinado a essas deficiências para entendermos qual é o tipo de paciente que nós estamos lidando. Assim como na geriatria, na podopediatria, né? Então, quando a gente fala de especializado em PCD, é justamente por compreender quais são essas deficiências e a melhor maneira que nós vamos levar essa experiência da podologia para eles. Né? Certo. Quando nós falamos também da deficiência, Valéria, tem uma diferenciação que é importante nós alencarmos, porque a pessoa com deficiência é aquela pessoa que tem uma limitação a longo prazo a realizar determinados movimentos. Já uma pessoa com mobilidade reduzida são aquelas pessoas que, em algum determinado da vida, houve uma limitação de curto ou de longo prazo, que se tornaram PCD, que é o caso Sim. dos nossos atletas paralímpicos, né? Então, nós temos aí pessoa com deficiência e temos pessoas com mobilidade reduzida. Sim. Né? Então, isso já é um grande diferencial, nós conseguimos identificar. E para as duas situações, o trabalho do podólogo é fundamental, porque quando a gente volta lá para o atendimento de podopediatria, e nós temos esse olhar treinado na nossa sistematização de avaliação, nós conseguimos, de alguma forma, acompanhar a formação e os índices de desenvolvimento dessa criança, e de uma forma muito imatura ainda, nós conseguimos já pré-diagnosticar aquilo e entrar com tratamento e encaminhamento à equipe multidisciplinar. Que é muito importante nesses casos, né, Juliana? Muito importante porque os pais nem sempre estão atentos às mudanças que essa criança está tendo e se aquelas fases que ela está passando é dentro do esperado ou não, né? Lógico que tem um acompanhamento junto ao médico, né, pediatra, mas por que não nós podólogos não colaborarmos com esse progresso, né, que é o acompanhamento desses marcos de desenvolvimento da criança? Então, quando nós falamos de PCD, nós estamos voltados mais para o atendimento infantil. E quando nós falamos de mobilidade reduzida, está mais associado ao adulto, porque é ao longo da vida que houve algum empecilho, alguma limitação que trouxe essa limitação. Sim. E quando a gente fala de PCD, nós estamos falando da parte física, da parte intelectual, da parte sensorial, que seria visual e auditiva, a parte mental e psicossocial e múltipla, né? Isso. E então, quais seriam as barreiras e os impedimentos do PCD? Existe um documento legislativo, que é a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Ele foi promulgado no Brasil em 2006. Nesse documento, ele esclarece, né, quais são os tipos de deficiência que nós temos.
E muito curioso que é um dado que passa despercebido no nosso cotidiano. Hoje a representatividade da PCD é de 24% da população. Isso representa, em média, 45 milhões de brasileiros, É né? muita coisa, né, Ju? É muita coisa. E aí, dentre eles, estão divididos nessa classificação dos tipos de deficiência, que a mais comum que nós pegamos aí nos nossos consultórios é a deficiência física. Aí atrelado à limitação de movimentos, né? E é importante nós falarmos que uma restrição de movimento não é a mesma coisa de uma deficiência intelectual. Então, é muito comum quando viu um PCD, já começa as falas infantilizadas, coloca a pessoa numa situação de que ela não é dona de si. E esse é um erro. Quando tiver um paciente com deficiência intelectual, aí sim é muito comum ter o acompanhante, assim como a deficiência sensorial, que é a deficiência auditiva e a visual. Mas a física, nada nos restringe de falarmos de forma igualitária, com todos, né? Mas especificamente essa que é mais comum nos nossos consultórios, é bom que a gente já esteja alinhado ao que nós vamos encontrar e quais os tipos de comportamento do profissional que não é aceito. Outra Tem. coisa que é importante, a nomenclatura que nós designamos a essas pessoas, né? As pessoas costumam dizer pessoas especiais, portadores de deficiência física, portadores de deficiências intelectuais, portadores de deficiências mentais. Ninguém porta uma deficiência, né? Todos são pessoas. Então, pessoas com deficiência, não são pessoas especiais, são pessoas que nasceram ou adquiriram uma deficiência, pessoas com deficiência. E Sim. aí, quando nós falamos das barreiras e das limitações, nessa mesma convenção, ela traz uma inovação ao conceito de deficiência. Porque até então, na Idade Antiga, na Idade Média, essas pessoas, elas eram encaradas como endemoniadas. Na Idade Média, essas pessoas viviam em segregação dentro de suas casas, porque era uma vergonha social. Na Sim. Idade Moderna, muito se deu ênfase ao tema de inclusão, justamente pela ausência de mão de obra para as fábricas e para as indústrias. Então, o que houve foi uma readaptação dessas pessoas pós-guerra, que perdiam-se membros, para estarem novamente em atuação, que são as pessoas com mobilidade reduzida. Sim. Né? E eu vou mais longe, viu, Ju? Isso não é uma coisa tão antiga assim, não. Porque eu vivi isso na minha adolescência. Eu conheci pessoas que tinham pessoas deficientes em casa e escondiam essa pessoa. Exato. É muito comum, tanto que você puxa nos nossos consultórios de podologia. Em média anual, quantas pessoas com PCD nós atendemos? É, verdade. Faz uma pesquisa com seu odonto. Quantas pessoas com PCD eles atendem? Essas pessoas são retiradas da sociedade, ainda hoje, né? E nós precisamos nos adaptar e nos preenchermos essas lacunas de forma consciente e respeitosa, né? Quando nós, voltando lá, eu fugi do assunto da barreira e limitação, é que na convenção, eles não encaram a deficiência como uma limitação da pessoa. Eles entendem que, na sociedade, há barreiras do tipo de acesso, de comunicação, de conhecimento, de tratamento, essas barreiras que nós humanos colocamos nas relações é o que dá os impedimentos para essas pessoas. Então, logo se não tivessem essas barreiras e não tivessem os impedimentos, o que seria deficiência? Esse tema nem seria abordado, porque são pessoas como todas as outras pessoas. É verdade. Né? É verdade. E a gente não pensa dessa forma. Não pensa.
E a ONU é o que defende que deficiência são resultados de barreiras menos os impedimentos. Então, nossa missão é nos adaptarmos para que não haja essas barreiras. Entendi. E como é feita a abordagem de um bebê? Como é feita uma hipótese diagnóstica? Qual é o crivo que você usa dentro da tua experiência que você consegue fazer uma hipótese diagnóstica e encaminhar essa criança para o médico, né? Sim. E a importância da equipe multidisciplinar, que seria o médico, o pediatra, o médico neurologista, o psicólogo, para Sim. trabalhar todo mundo junto. Não necessariamente vai ser um PCD em atendimento de podopediatria, né? Nós atendemos os dois casos, na adolescência e na vida adulta também. Porém, quando é em podopediatria, é nosso dever, eu acredito, que fazer ali uma sistematização da avaliação muito completa, porque através dessa sistematização, nós já podemos aí levantar uma hipótese diagnóstica. Como, Ju? Conhecendo a história desse paciente. Então, nós vamos abordar para os pais como foi a concepção desse bebê. Ele foi planejado? Havia, no convívio social desses pais, uso de drogas? Qual é o ambiente que essa criança está inserida? Ela recebe estímulos? Ela convive com outras crianças? Então, nós vamos enchendo os pais de perguntas e alinhado a isso a queixa principal, que na pediatria vai estar muito relacionada a algum processo inflamatório, porque só busca a podologia quando se tem dor, quando se está com monicocriptose, né? Mas ninguém procura a podologia, por exemplo, quando a criança está com o hábito de roer as unhas, a onicofagia, porque eles encaram isso como um comportamento normal. Mas isso também pode estar associado a uma deficiência intelectual. Por exemplo, a síndrome de Down, que é muito comum a onicofagia, né? Sim. As síndromes de ansiedade. Então, quando a gente volta lá para os bebês, a nossa primeira consulta, ela não é algo singular. Para os bebês, principalmente, se chega um recém-nascido, eu vou buscar conhecer se houve lesões neurológicas. Se essa lesão neurológica, ela foi durante o pré-natal, foi uma gestação de risco, mãe? Teve alguma malformação? É algo genético? Se foi perinatal, se foi adquirida durante o nascimento, como, por exemplo, a paralisia cerebral, né? Se foi uma lesão pós-natal adquirida depois que esse bebê nasceu e teve acometimento de doenças infecciosas, a meningite, por exemplo, é muito comum. Sim, sim. Né? Ainda hoje, né, Ju? Ainda hoje, os riscos de infecções, né? E aí sim, nós vamos para os exames clínicos, os exames físicos no recém-nascido, que aí cabe a nós identificarmos a cor dessa criança, da pele, se tem ali sinais icterícia, né, que é aquela pele mais amarelada, se a pele está rosada, como que está a fontanela dessa criança, a moleirinha, sabe? Sim. O tipo dessa fontanela, se ela tem um formato mais escavado, vai me indicar ali uma desidratação dessa criança. Se tem mais abaulada, opa, aqui é uma hipótese diagnóstica de um tumor ou de uma meningite. Entende? Entendi. E aí eu vou para os reflexos. Reflexo de Moro, reflexo de sucção, reflexo da fuga da asfixia. Nós fazemos o trabalho completo nessa criança de acordo com cada fase. Então, só para a gente ressaltar, a sistematização da avaliação em podopediatria não é algo em uma única consulta. Nós vamos conscientizar os pais de que esse momento do nosso encontro
vai gerar um acompanhamento mensal. Isso vai do posicionamento do podólogo conseguir passar isso para os pais, a importância desse acompanhamento. E eles precisam ter claro de que nós vamos acompanhar desde a formação de uma fontanela até a primeira marcha. Porque se tiver algum tipo de anomalias funcionais, se tiver ali anormalidades do funcionamento desse aparelho locomotor, nós vamos entrar de forma muito precoce nesse atendimento. E nós vamos dar soluções para que esse adulto, no futuro, possa caminhar de forma equilibrada, Tipo sem o quê, Ju? alterações. Tipo o quê? O que dentro do nosso meio, do nosso ofício, a gente pode ajudar nesse sentido? Fora esse Essa, levantamento, tá, essa prevenção para ele não ter problemas na marcha. sim. Por exemplo, se eu faço o teste do reflexo de Moro e esse paciente não me responde até os 6 meses de idade, já me levantou uma hipótese diagnóstica de uma lesão nervosa Tá. medular. E como é que é esse teste para as pessoas que não sabem o que quer dizer isso? É aquele reflexo através da. Quando a gente faz a palpação e a criança já tem aquele reflexo involuntário em Tá. pontos da articulação, quando a gente faz o da sucção com a luva, nós mesmos damos o dedo para essa criança fazer a sucção, ali a gente consegue ver como que está a coordenação da deglutição e da respiração, o reflexo de fuga e da asfixia, nós colocamos ele em decúbito ventral e vemos como está o controle dessa cervical para sair dessa fuga, para não ter uma asfixia. Vemos o Entendi. Babinski, né, que é o cutâneo plantar. Então, todo esse conjunto de cuidado que nós vamos fazendo nesse acompanhamento vai dar para a gente um mapeamento do desenvolvimento infantil, né? E é muito comum, quando começa a marcha, quando tem essas alterações, a gente consegue identificar se é uma lesão nervosa, se é uma anormalidade funcional adquirido através de um pé plano, de um pé rodado medialmente, se é um pé cavo, né? E aí nós entramos com a correção com as órteses plantares. Que são as palmilhas. As palmilhas, exatamente. Exatamente. E aí, aliado a isso, o acompanhamento clínico das onicopatias, das podopatias, né? Da pediatria. E a ideia é que esse paciente chegue para a gente na fase recém-nascida, né, do recém-nascido, e fique conosco até a podogeriatria, porque ele precisa se conscientizar, os pais e paciente, de que podólogo é um cuidado essencial à saúde. Sim, com certeza. E quando você fala o início da marcha, a gente está falando de um bebê de um aninho e pouco? Sim, Ou dentre as. quando ele começa já a pisar? Porque às vezes ele não está andando, mas ele já começa a se apoiar. Sim, nós temos os marcos motores do desenvolvimento infantil. Então, até o 8º mês, já é esperado a posição do ortostatismo, né? Que é quando a criança fica em pé pela primeira vez, que ela busca ali estabilidade para buscar o equilíbrio e se manter em pé. Depois vem a locomoção, né? Que ela é comum até o 13º mês, quando a criança começa de fato a andar. Esse andar pode ser ainda de forma insegura, né? Sim, Mas a partir do 15º mês passa a ser mais contínuo, quando a criança começa a pegar firmeza para caminhar. E também outro marco motor é a manipulação, quando a criança começa a ter o pensamento, né, pegando objetos, fazendo a coordenação fina motora. E aí ela vai com esse desenvolvimento até o 18º mês.
Então, são marcos motores do desenvolvimento importantes para a gente acompanhar. Por exemplo, quando ela começa a engatinhar, quando passa a ter esse controle cervical ao 5º mês, quando fica sentada pela primeira vez, quando faz aquele movimento de sedestação, que é para já se equilibrar, buscando o movimento para ficar em pé, né? Então, tudo isso a gente vai relacionando ao que é esperado naquela faixa etária, aquela fase, e o que não é esperado. E aí, de acordo se a criança chega naquela fase, ela não desenvolveu o esperado, aí eu entro com uma hipótese diagnóstica e vou encaminhá-la. Entendi, Entendeu? entendi. Porque para não ficar retardando aquele processo, né? E isso, de novo, a gente previne e corrige com antecedência. Né? Exatamente. E quando você fala das órteses, que são as palmilhas, para uma criança, no que vai ajudar efetivamente? Aqui, normalmente, eu relaciono isso a partir dos 3 anos, né? O uso das órteses. Normalmente, isso quando faz prescrição, junto com uma equipe já multidisciplinar e o ortopedista está de acordo, né? Entendi. Mas nós estamos E, ainda falando de uma criança PCD. sim, da PCD. Então, de É, qualquer forma, ainda tem acompanhamento do neurologista, do fisioterapeuta e do ortopedista, né? Quando a gente fala da PCD, a gente precisa entender as limitações que aquela deficiência traz ao paciente. Se é uma limitação funcional, por exemplo, da deficiência física, vamos supor de uma deficiência cometida de uma paralisia cerebral. É muito comum afetar os membros inferiores. certo. Essa órtese, ela terá que ser estudada com o ortopedista e o fisioterapeuta. O que nós vamos abordar? Porque às vezes é uma órtese tibial, é uma órtese que precisa chegar até a região femoral, entendeu? Então, nós vamos entrar com esse acompanhamento no pós-uso dessas órteses, que aí a gente entra com a órtese plantar. E aí, essas confecções de órteses e próteses, nós ainda não, eu principalmente aqui, falo por mim, né? Não tenho ainda esse conhecimento de confeccionar. Então, eu trabalho aliado ao fisioterapeuta. Sim, sim. Entende? E aí, quando chega também na fase da adolescência, mais ainda a gente vai estudando essa qualidade da marcha, né? Porque a nossa intenção é trazer qualidade de vida a essa pessoa. E aliada a atividades físicas, como eu havia falado da pessoa com deficiência motora de uma paralisia cerebral, ela pode voltar a ter movimentos nesses membros, com muita estimulação do ambiente. Então, o que vai evoluir um quadro de PCD? É o ambiente que ela está inserida, a quantidade de estímulos externos que ela recebe para mudar o estímulo interno, para ela ter esse ânimo de buscar melhorias. Tem que partir da criança, tem que partir do adulto querer melhorar. E atividade física, motivação, gamificação, que super funciona com eles. A estratégia de jogos, entende? Aí faz Entendo. tal atividade. Por exemplo, aqui eu coloco as pernas da poltrona para o alto e eu falo, Sei. eu te desafio a chegar, eu deito o encosto, eu te desafio a chegar até a ponta do encosto. Então, joga uma gamificação. Se ele fizer esse exercício, recebe, sei lá, uma massagem ao término do atendimento. Então, você está estimulando, você só não está fazendo um atendimento ali na queixa inicial, só não estou cortando a unha. Eu estou estimulando, entendendo as necessidades dele e fazendo o melhor que eu tenho a oferecer. Que é imprescindível para a família também, esse acolhimento, né? Sim, faz total diferença em se sentir exatamente um indivíduo participativo da comunidade social. Sim. Porque por anos essas pessoas foram restringidas de participar da vida social.
E nós Isso, temos mais um agravante, né, Ju? Nem todo mundo vai ter acesso a esse tipo de tratamento que a gente sim, vislumbra, né? sim. É, infelizmente, há pesquisas de que PCD está mais relacionado a pessoas com um rendimento familiar inferior ao que ele precisa, ao que ele necessita de cuidados, porque gasta-se muito com medicamentos. Então, Sim, para ter uma vida social ativa, esses pais terão que investir, ou os órgãos públicos terão que ampliar o atendimento para oferecer prática de atividade física, fisioterapia. Isso já ocorre, mas não é para todos ainda. Né? Essa entendi. inclusão, ela está caminhando, nós estamos caminhando, mas se eu de forma muito redondinha, sabe? Ainda não funciona, porque há Sim. muito o que melhorar. Existe um trabalho. Até o atendimento primário ainda precisa ter um trabalho melhorado, né? Sim, é, quando nós voltamos isso para a podologia, até nessa abordagem inicial, como eu vou receber um paciente com deficiência visual? Como que o podólogo deve se portar? A gente fica nesse vazio. Então, o que, que a convenção diz para qualquer pessoa? É muito comum, eu já vi situações parecidas com essa. Tem um cego atravessando a rua e o outro tentando já empurrar esse cego, não respeitando a velocidade que ele quer caminhar, entende? É, Então, o comum é o correto. Você oferece o braço, coloca a mão dele até o seu braço e a partir dali ele te segue de uma velocidade capaz que você veja que essa marcha está sendo realizada de forma segura. Porque se você trouxe insegurança, correria, você não está ajudando. E isso sim, acontece durante a nossa recepção. Você recebe esse paciente, oferece tudo que ele tem de direito, como qualquer outro paciente, e você o conduz. Uma coisa que eu gosto de fazer é apresentar o local. Porque muito comum você ver pessoas tratando o cego com restrições, por exemplo, palavras como enxergar, ver, eles também enxergam o mundo à maneira deles. Então você, olha, nós estamos na recepção, tem um balcão ripado na cor rosa. Você vai passar por ele e nós vamos entrar no corredor. À primeira esquerda você entra para a sala de podologia. Essa sala tem a cor verde, a poltrona é roxa. O... é. Entende? Você descreve. Ao realizar o procedimento, olha, eu estou pegando agora um alicate de ponta reta. Nós vamos fazer a onicotomia, o corte da sua unha. Você vai explicando, ele vai criando a imaginação daquele Sim, momento. porque eles desenvolvem outros sentidos. Sim. E aí você tá ali para proporcionar o quê? Experiência. E a partir do momento que ele criou algo, que ele imaginou algo, isso vai para o cognitivo, isso gera lembrança. Então ele vai sair daqui recomendando o seu serviço. Sim, porque se sentiu acolhido, bem tratado, teve dignidade. Sim. E aí, quando nós falamos da deficiência mental, sempre trabalhar com a gamificação. Então, você é um jogo. Eu vou cortar as suas unhas e, ao terminar, você ganha um presente, tanto para criança como para adultos. Não tem coisa melhor, estratégia melhor para o atendimento. Trazer experiências que deixem surpresas para o final, porque aí gera um comportamento esperado, gerando uma certa ansiedade para chegar até o fim e receber a bonificação. Então é legal você estimular essa expectativa neles. É muito bom. Síndrome de Down super funciona, né? Outra coisa que nós não falamos, Valéria, que é uma super dúvida do pessoal. Pessoas com aspecto
espectro autista, né? Espectro. Tem as mesmas condições, os mesmos direitos de uma pessoa com deficiência. Sim. Então, por legislação, né? Vem aí outra coisa que nós não podemos relacionar ao autista. Ah, esse paciente ele é autista. E aí as mesmas estratégias da gamificação com síndrome de Down, deficiência intelectual e mental, também funcionam com espectro autista. Porque são muito agitados, né, Ju? Sim. E aliados a isso, nós temos o conhecimento da aromaterapia, que também pode ajudar bastante. Um óleo essencial que não pode faltar, o laranja doce. Acalma uma criança como ninguém. É um nana-neném para a hora do procedimento. Então, colocar sempre ao redor ali os aromatizadores, né? Com aroma de laranja super funciona. Entendi. Né? Entendi. Para gerar... Ai, perdão, Valéria, eu te cortei. Não, continua. Para gerar essa experiência que nós tanto falamos na prestação de serviços, nós temos que abordar os 5 sentidos do paciente. Então, se você trabalha o aroma, o paladar, o olfato, né, a audição, e trabalha também o motor, o sensório, né, sensorial, você acaba trazendo uma experiência, porque você não deixou nenhum dos campos sem atenção. Então, tudo tem que ser propositalmente calculado para que esse atendimento ao término gere uma fidelização. Sim. Nossa, muito interessante esse trabalho que você faz. Há quanto tempo você atende essas crianças e esses adolescentes? Então, Quando você começou esse interesse e vem se aprofundando, que a gente já vai falar sobre isso? Eu, na educação, eu tive a oportunidade de trabalhar com PCD, né? A grande maioria com deficiência intelectual mesmo, tanto na pública como na rede particular. E eu sempre buscava incluir esse aluno realmente no ensino-aprendizagem, porque eu entendia que ali não era a criança com deficiência, era mais uma das minhas crianças da sala de aula. Então, era minha obrigação, o meu dever fazer com que ele aprendesse, né? E, aliado a isso, as dificuldades vinham, porque é preparar aulas de forma adaptada, preparar a gamificação, não pode faltar. E aí eu fui estudando estratégias de como conquistar essas crianças e como desenvolver essas crianças. E daí o meu interesse por pessoas com deficiência. Aqui, o pontapé inicial se deu por uma deficiência motora e também por mobilidade reduzida, que é muito comum nós atendemos, infelizmente, pacientes com diabetes que já sofreram algum tipo de amputação. Né? Sim. Então, PCD também. E aí, essa minha intenção de melhorias no atendimento me levaram a querer aprofundar mais esse assunto. Eu busquei parcerias, né? Ainda não pude colocar em prática tudo que eu tenho sonhado e tendo ideias, né? Porque elas passam a ser planos e ação depois de um sonho, de uma ideia inicial, né? Então, estou aí com esse propósito de ajudar mais colegas podólogos a estarem preparados para esses atendimentos e, quem sabe, aí um curso no futuro com uma... Com certeza, com certeza. Agora, fazendo um parênteses de tudo que a gente está conversando, não é só quem trabalha na área da saúde que precisava ter um olhar para isso, a gente precisava aprender isso na escola. Exatamente. A gente volta lá para aquele trecho da convenção que declara que deficiência é um conjunto de barreiras, né, que trazem consigo limitações, impedimentos. Sim. Então, nós temos que primeiro acabar com essas barreiras sociais que impedem a pessoa com deficiência de realizar tudo
para viver em sociedade com igualdade, Sim. né? E isso tem que ser trabalhado nas escolas, nas universidades, em todos os ambientes, no meio social, né? E nós só vamos conseguir mudar isso quando todo mundo se conscientizar de que pessoa com deficiência é uma pessoa, não é algo à parte da sociedade. Sim. Nossa, Ju, que importante esse trabalho que você faz. E como a gente, é o que você falou, fica um buraco na nossa, no nosso conhecimento que a gente adquire na universidade com relação a isso. E eu acredito que outros profissionais da área da saúde também passem por isso, né? Sim. Aí a gente acaba tendo essas gafes, essas coisas até infantil da nossa parte, né? E Por olha falta de só, conhecimento. e quando um deles se aprofunda um pouquinho mais sobre o assunto, acaba virando destaque, né? Tenho, inclusive, um dentista que eu amo acompanhar o trabalho dele, que ele mostra o atendimento, né, a pessoas com deficiência. Mas isso tem que ser abordado lá no início da nossa formação. Para quando Sim, nós sairmos, essa ser mais uma das opções de especialização. Muito se foca na claro. biomecânica, muito se foca na podopediatria, né? Podologia do esporte e o atendimento especializado a pessoas com deficiência. São 24% da nossa população, são 45 milhões de pessoas. É muita coisa para se deixar de lado, né? A É gente tem que ter um muita olhar coisa. para isso. A representatividade é muito grande e depois ainda que o espectro autista, né, se deu a essa mesma legislação, esse número ainda aumentou, porque Sim. infelizmente é uma crescente crianças apresentando, né, algum tipo de deficiência. Existe algum estudo para explicar esse aumento? Isso muito se deve ao meio, né? Quando a gente inicia lá a nossa consulta e pergunta se esse filho foi gerado com planejamento, se houve drogas, né? Porque não tem estudos, existem pesquisas e existem ciência, existe ciência, mas ainda não é uma ciência comprovada. A diferença desses três é o seguinte: enquanto é uma pesquisa, são perguntas que precisam de respostas. Quando tem ciência é porque há artigo que falem sobre isso. Agora, quando Sim. é uma ciência comprovada, o mundo inteiro comprovou isso através dos artigos. Então, nós temos uma ciência que estuda a probabilidade dessas crianças com pessoa com deficiência estar mais ligada em regiões mais com, com aquisições sociais, né, menores, né, está muito comum em comunidades e isso é relação às drogas, entendeu? Entendi. Mas não é uma ciência comprovada, são estudos na ciência, Certo. né? Entendi. E aí São vai hipóteses que estão sendo levantadas por várias coincidências, vamos dizer assim. isso. Mas muito se dá também aquele momento do parto, né? Se foi durante o pré-natal, se foi pós o nascimento, né? Porque tem os riscos das infecções também. Entendi, entendi. É porque hoje em dia a gente vê bastante casos, né? Sim, e infelizmente os estudos do IBGE de 2010 já, bem dizer, aumentaram aí em média, tá? É um chutômetro pelas pesquisas que eu vejo, mas em média uns 30% de Nossa, é aumento de bastante. 2010 para cá, sabe? Então é Sim, bastante, é uma representatividade grande e que nos mostra que cada vez mais nós precisamos nos adequar a esses atendimentos. Essas pessoas precisam de atendimento, precisam sair da segregação, é, com né? certeza você está certíssima. E me fala o quão gratificada você fica
com os retornos que você deve ter de carinho, de amor, Sim, porque é sempre muito genuíno, né? é muito. Aí eu choro. É um trabalho de formiguinha ainda, né? Eu não tenho, assim, uma agenda cheia de PCD. Não tenho. Eu divido os atendimentos com podologia clínica, avaliações mecanopostural, né? Ainda não estou nesse topo de funil em ser referência apenas em atendimento de pessoa com deficiência. Quero caminhar para lá. Mas o pouco que eu atendo, sentir que eu estou gerando uma experiência transformadora e acolhedora, já fez o dia valer a pena. De fato, a vontade é de não cobrar a consulta, não cobrar o procedimento, porque nesse caso, quem ganha sou eu. Né? É uma troca muito grande, é um aprendizado muito enriquecedor e que só enobrece, né? Sim. A nossa alma, o nosso espírito e mais ainda o profissional, porque você está num desafio. Cada atendimento é um desafio, nunca um é como o outro. Então você tem que conquistar essa criança em todos os atendimentos. E aí você tem que se virar para criar estratégia para que ela permita você atendê-la. E você sabe que existe, não sei se você tem conhecimento sobre esse dado, existe pesquisas que diz que quando a gente promove uma experiência boa ou ajuda alguém em qualquer quesito, o teu nível de verdade é muito maior do que quando é para você mesmo. Sim, Isso é muito real, né? Porque a gente é um entusiasmo, eu não sei nem falar. Eu fico muito feliz quando eu faço qualquer coisa para qualquer pessoa, seja grande ou seja pequeno, porque às vezes a gente nem tem dimensão do quanto a gente ajudou uma pessoa. Outro dia, para você ter uma ideia, fugindo um pouco do nosso assunto, eu mandei uma mensagem para uma pessoa de bom dia. E a pessoa me retornou no mesmo momento, falou assim: essa mensagem que você mandou era tudo que eu precisava escutar hoje. olha que coisa linda. É uma troca. Não é? É uma troca, né? O seu bom dia mudou o dia da pessoa. Isso não tem preço que pague. Na nossa profissão, mais ainda as pessoas estão precisando do dom, né? Eu digo que é um dom você saber escutar. E nós Sim. escutamos histórias, A gente é um pouco de problemas e tudo, né, Ju? exato. Sabe que eu inaugurei aqui um espaço novo, né? Uma clínica o ano passado, em outubro do ano passado. E a minha maior realização é ter essa equipe disciplinar, multidisciplinar aqui hoje. Porque poder Quantos trabalhar. profissionais você tem aí trabalhando com você? Sou eu e mais uma podologista, uma fisioterapeuta, uma naturopata e o meu irmão, que a gente trabalha junto na confecção das órteses, né? Então somos em 5, mais a recepção. Seis profissionais. E cada um fazendo ali um trabalho de formiguinha, porque acho que muitos protocolos que são utilizados na medicina integrativa colaboram muito para a evolução do nosso quadro clínico. E ter ali uma naturopata que trabalha com florais, a barra de axis, se você tiver oportunidade, leia os artigos científicos que falam da síndrome da fibromialgia com tratamento à base de barra de axis, aromaterapia. Então, é um olhar muito cuidadoso que a gente hoje consegue promover aqui mesmo, porque quando o paciente sai dali com encaminhamento, vamos ser realistas. Você encaminha para o psicólogo, você encaminha para o terapeuta ocupacional, você encaminha para o fisioterapeuta. Qual a quantidade de retorno, quais os feedbacks esses pacientes demonstram para a gente? É muito provável que no próximo mês ele retorna para o seu consultório sem ter buscado esses profissionais.
Agora é diferente se você vende o tratamento assistido. Então, ó, nós vamos cuidar tudo aqui. Entende? É maravilhoso isso. Sim. Esse olhar holístico. E essa é o olhar desse podcast, sabia? Eu senti essa necessidade, porque a gente ainda tem um modelo médico fracionado, o biomédico, né? O modelo biomédico, que olha a gente de forma fracionada. Ele vai cuidar do teu estômago, é só o estômago, o que está acontecendo no resto não interessa. Estou falando de uma forma grosseira, não é todo mundo, mas a maioria, até Uhum. por N razões, entendeu? E de repente, aquele problema que está acontecendo ali é só o sintoma, né? Sim. Está Existe aconte um. Perdão, te cortei. tá acontecendo em outra parte do teu corpo. E isso Sim. vem desde o emocional até o pé, que é onde chega a gente, né, Ju? Existe um estudo de um americano, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ainda esses dias eu li esse artigo. Ele divide uma vida saudável, o nosso corpo dividido em quatro. Então, é um corpo físico, um corpo emocional, um corpo cognitivo e um corpo espiritual. Então, se um deles Perfeito, não está perfeito. em equilíbrio, desestrutura todos os outros ao redor. Sim, Então, ter essa oportunidade de trabalhar com crianças, com adolescentes, né? Adultos agitados nessa rotina que sai atropelando tudo, e exatamente. idosos que vivem na solidão, a ansiedade, né? E poder ter esse olhar holístico e poder oferecer o melhor que nós temos é o melhor presente. Sim. Nem que eu E venha e atenda eu já ganhei o dia. com certeza. Mas é muito bacana essa experiência que você promove aí na tua clínica. Isso para mim é quase um sonho, porque Uhum. eu vislumbro umas coisas bem assim, que a pessoa chegue e já faça tudo o que ela precisa fazer, Sim, né? Porque ela se sente acolhida, ela se sente especial, importante, que gostoso, né? isso é muito legal, porque à medida que você vai oferecendo, você quer oferecer mais. Você quer É, mais. Hoje eu já penso, putz, eu preciso de um ortopedista. uma nutricionista. Sim, de repente trazer a psicóloga aqui para dentro, Sim, dermatologista, né? Vai sim, ampliando esse leque e quando você vê, você está com um ecossistema dentro da clínica, onde muito todos os legal. braços vão somando e só ajudando um ao outro. Isso é muito gratificante, realmente. Perfeito. Ju, fala um pouquinho desse trabalho novo que você está fazendo aí num espaço que tem na tua cidade, com crianças PCD. Sim, na verdade, esse projeto já existe aqui na cidade há um tempo e é um educador físico, né, e uma fisioterapeuta, é um casal que desenvolveram ecoterapia para crianças com PCD. E há um tempo eu venho namorando esse projeto e querendo muito participar ativamente com alguma ação, sabe? Que tem tudo, tem psicopedagogia lá dentro, tem natação, tem ecoterapia, tem a físio. E cadê o podólogo, né? É. Tá E na hora da gente começar a se inserir, né? Se não convida, eu me convido para ir. sim, aí eu assumi esse compromisso para até julho deste ano. Eu quero estar fazendo parte dessa equipe, de maneira social que seja, ou que seja para levar alunos, né, desse curso que eu pretendo fazer em breve, para levar esses alunos a viverem essa experiência também, mas a parceria está em pé, tá com as portas abertas recebendo a podologia. Chama espaço Projeto Liberdade. É como se fosse um sítio enorme onde só trata com a reabilitação de PCD. Nossa, que trabalho genial, né? Você já começou? Ainda não, não. São projetos.
Tô São... abrindo aqui para você. Ai, que legal. Quero pessoas Nossa, no time. não, com certeza, vamos pensar nisso sim. Sim, Quanto mais gente, melhor, né? sim. Quanto mais gente, melhor. A gente tem que se unir. São Que nem sonhos, diz, que nem diz o Bruno, juntos somos gigantes. é, são sonhos e ideias. Eu preciso planejar e agir a partir de agora. Exatamente, exatamente. E quer dizer então que futuramente nós temos aí vislumbramos uma pós-graduação? Quem sabe até chegarmos lá, né? Mas a ideia é iniciar talvez concurso livre, né? Em todas essas nomenclaturas, em todo esse conhecimento amplo, e quem sabe, né, se o MEC nos aceitar. Faça um convite aí, estenda ao professor Armando Bega para vir conosco nessa. Não é? Não é? Pode deixar. Pode, eu vou convidar ele para vir aqui. Sim, sim. Vou convidar ele para vir aqui. Espero que ele aceite. Acredito que sim. E aí vamos ver, né? Eu sou uma pessoa extremamente sonhadora, ô Valéria. Se for dar asas aos meus pensamentos, eu me multiplico em 20 pessoas. E o sonho sempre inclui mais pessoas, sabe? Sim. Eu E também sou, viu, Ju? Eu também sou. só que nesses momentos você vê, poxa, a vida tá tão agitada e vou assumir mais e mais. Mas se me tira esses desafios, eu me desmotivo rapidamente. Então eu sou movida à pressão e a mudanças. Eu amo o movimento. Tá. Então você está sempre se assoberbando de funções, é isso? Exatamente. Eu também sou essa pessoa, ó. Aí tem uma hora que eu Exatamente. falo assim, ainda hoje de manhã eu falei assim, nossa, eu tô exausta, porque eu fico pegando, eu quero fazer tudo, né? É, E a gente quer fazer tudo bem, né? Não exatamente. quer fazer tudo meia boca, a gente Aí quer fazer tudo. sofre. É, sofre sim, não tem jeito. Mas, nossa, eu fiquei muito feliz de ter conversado com você. E o que foi interessante, né, Ju, que nós mudamos totalmente o rumo aqui da nossa conversa. A gente ia Exato. falar de outro tema. Esse tema foi muito providencial, foi muito importante, essencial, né? Sim. Nós havíamos combinado de falarmos sobre a podopediatria, né, em si. Mas tudo começa na sistematização. Sem ela estar profundamente ali alinhada a todas as fases desse desenvolvimento, ir diretamente lá para a queixa do paciente e o tratamento perde um pouco o sentido, porque a gente vai tratar em uma consulta e sabe Deus quando esse paciente vai retornar para nós. Então, esclarecendo nessa sistematização, que é um acompanhamento das fases, dos marcos do desenvolvimento, é muito provável que esses pais sejam relativamente conscientizados de que a visita ao podólogo terá que ser mensalmente. Igualmente é no pediatra, igualmente é no odontopediatra, né? Sim, quem não quer um filho saudável correndo, chutando uma bola? Com Então, vai certeza. acompanhar o desenvolvimento do aparelho locomotor com podólogo. Nossa, Ju, eu adorei nosso papo. Você gostou? Eu amei, eu estou muito feliz, com o coração quentinho, pode ter certeza. Ai, o meu também tá. E aqui em público a gente já vai assumir outro compromisso que nós vamos fazer um bate-bola Ah, é? com outro profissional Porque eu fui abrir a também da boca e dizer área. que eu gosto de desafios. Então, e eu também vou me desafiar, porque vai ser muito interessante nós batermos um papo com outro profissional, com um médico. Eu entrevistei um médico ortopedista pediátrico há poucos dias e ele abriu esse precedente, ele topa esse bate-papo. A Muito bom. Jaque Gerino também já topou, então vai ser um debate. Uma mesa redonda. Uma mesa redonda, vai ser espetacular. Vamos, eu tô E, nessa. e eu adorei muito ter falado com você, gostei muito de você ter aceito o meu convite. Gostaria que você deixasse uma mensagem final, seja
é uma mensagem que você leu, que fez sentido para você, alguma coisa, sei lá, o que você queira falar. Não precisa ser uma frase pronta. O que o teu coração pedir, você vai falar agora. Sim, eu vou até abrir aqui a frase porque me representa muito. Só um minutinho, tá? Sem problemas. É para fechar com chave de ouro esse nosso bate-papo. Com certeza. Muito, mas foi, olha, eu acho que as pessoas vão amar. Tomara, viu? E se alguém quiser deixar alguma pergunta no meu Instagram, quando esse podcast for para o ar, pode perguntar. Se não tiver ao meu alcance responder à altura, eu entro em contato com a Ju e ela responde. Ou você vai também deixar teus contatos aqui, Ju, onde as pessoas podem te encontrar. Se for o caso, as pessoas perguntam direto lá para você. Isso. O arroba do Instagram é @JulianaOrtizPodologia. Eu estou Tá, sempre na ativa, segunda a segunda. com certeza. E o e-mail é também julianaortizpodologia@gmail.com. Qualquer dúvida pode mandar que eu me comprometo a responder. Que legal, que legal. A frase que eu quero deixar, Valéria, primeiro, antes de fecharmos, eu quero agradecer o convite mais uma vez, dizer que a sua ação é de extrema importância para que nós podólogos, de forma muito crescente, informamos, né, a nossa população do nosso devido papel na melhoria de condição de vida e na prevenção de doenças, né? Então, Principalmente, né, Ju? exatamente. E você está de parabéns pela sua iniciativa. Obrigada, obrigada. E a frase é o seguinte, é da Carol Aleixo. Quando as palavras ferem a alma, é porque os limites do respeito ao próximo foram ultrapassados. Então tem tudo a ver com o nosso assunto de hoje, Perfeito, perfeito, é isso mesmo. né? Então que sejamos todos aí livres e conscientes do nosso papel como pessoa para lidar com pessoas com deficiência. Exatamente. Pessoas se conectam com pessoas. E isso Exato, tem que estar muito claro na nossa cabeça. exatamente. Tratar sempre o outro com muito respeito, seja quem for, Exato, Valéria. né? Muito obrigada, viu? Muito obrigada, Ju. Muito obrigada mesmo por ter aceito o meu convite. Demorou um pouquinho para a gente conseguir conversar, mas esse momento chegou. Ô, Glória, né? Podemos soltar fogos. Muito obrigada, Ju. Obrigada a você. Um beijo. Tchau. Tchau.